o Senhor tem feito nas nossas vidas. A Bíblia declara em Deuteronômio capítulo 8, 18, que o Senhor é Deus que nos dá capacidade para ser rico. Deus Todo-Poderoso, pedimos a Tua bênção na vida de cada um de nós, na vida do irmão que acabou de dar uma oferta, a irmã que acabou de sacrificar, dando a sua ação de graça, aquela pessoa que deu um sacrifício para apoiar a construção. Eu peço a Tua bênção na vida dele. Derrama a chuva de bênção e abre o céu. Repreenda, Pai, todo devorador, todo espírito maligno que anda a devorar os nossos campos. E pedimos a mão do Senhor e o poder da multiplicação. Pois a Bíblia declara: o Senhor é Deus que dá semente ao semeador, Ele lhes dá pão para comer. Abençoa, Pai. E eu profetizo nessa igreja: não haverá, mas há milionários em nome do Senhor Jesus. Há bilionários em nome do Senhor, para a honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus. Em nome de Cristo Jesus, amém. Dá uma salva de palmas em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. E rapidamente vamos abrir as nossas Bíblias e queremos receber a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Eu disse que Deus abençoe a tua família. No primeiro culto, eu gritei muito, a minha voz foi. Então vou falar calmamente. Amém? Então me dá seu retorno, faz favor. Vou baixar no micro. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 3, no seu verso 21 a 22. Assim diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 3, 21 a 22. Cada um vai abrir a sua Bíblia, faz favor. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Palavra do Senhor. Rapidamente vamos ler o livro de Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Aleluia. Lucas capítulo 4, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Palavra do Senhor. São duas dimensões aqui. A primeira dimensão, a Bíblia declara que Jesus foi batizado pelo Espírito Santo. E acabamos de falar aqui, Jesus cheio do Espírito Santo e o mesmo guiado pelo Espírito Santo no deserto. Versículo 14, Lucas capítulo 4, versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia. Uma outra versão diz: Jesus revestido
com poder do Espírito Santo. Amém? Regressou para Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Tira só esse barulho. Por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra. Podemos tomar nosso assento. Graças a Deus. Amém. Olha o irmão que está ao seu próximo. Diga para ele: você precisa do revestimento do Espírito Santo. Mais forte. Você precisa do revestimento do Espírito Santo. Diga para ele. Mais alto, faz favor. Olha bem para ele, aponta o dedo dizendo: você precisa do revestimento do Espírito Santo. Olha para ele, fala: você, com essa fraqueza que você tem, você precisa do revestimento do Espírito Santo. Dá uma salva de palmas em nome do Senhor. Queridos amados, passamos 42 dias de oração na presença do Senhor. E eu sei que muitos não jejuaram, mas graças a Deus estamos aqui no fim. Aleluia. Por isso, aprenda a obedecer. Aprenda a obedecer. A Bíblia declara: Jesus, ele nasceu pelo poder do Espírito Santo. Amém. Primeiro eu gostaria de dizer alguma coisa. Presta bem atenção. Jesus não era reconhecido como católico, como pentecostal. Jesus não era batista. Jesus não era torquista. Jesus não foi metodista. Vou repetir, também não era pentecostal. Mas Jesus foi reconhecido como o Cristo. Aleluia. Jesus Cristo. Segunda coisa, Jesus era 100% Deus, mas também 100% homem. Aleluia. Então Jesus, sendo homem, ele é o nosso modelo, ele é o nosso ensinador. Jesus, ele é modelo para nós. O cristão é aquele que segue a Jesus. O discípulo é aquele que segue as orientações de Jesus. O discípulo é aquele que vive como Jesus. Paulo diz: sede os meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então nós temos um padrão. O nosso padrão é Jesus. Deus estabeleceu os 5 ministérios na igreja com um propósito. Qual é o propósito? Aperfeiçoamento dos santos. E a Bíblia declara: para que a igreja possa atingir a estatura perfeita de Cristo. Primeira coisa que você deve entender: você não é cristão para ir só no céu, mas primeiro você é cristão para ser igual a Jesus. Aleluia.
para manifestar Cristo na tua geração, para atingir uma dimensão que se chama Christos. Diga comigo, Cristo. Eu sou pastor, fui consagrado para te levar a uma dimensão que se chama Cristo, a te instruir, a te ensinar, a te corrigir, para redarguir, para você atingir essa dimensão que se chama Cristo. Por isso eu devo te pregar a palavra, insistindo até você manifestar essa dimensão que se chama Cristo. E eu te digo, o dia que você vai começar a manifestar essa dimensão que se chama Cristo, nenhum soba, nenhum bruxo, nenhum demônio, nenhuma potestade, nem o próprio Satanás terá poder na tua vida. Alguém levanta a mão e fala: pastor, eu recebo em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós não estamos aqui para formar um fã-clube, para edificar uma igreja bonita. A Bíblia diz: quão abençoado os irmãos estarem em união. Os irmãos, onde estiverem 2 ou 3 irmãos em Cristo, Jesus tornou o nosso Pai, Jesus tornou a nossa mãe. Nós pertencemos a uma família que se chama família de Deus, do reino de Deus. Nós temos preceitos e normas, nós temos princípios, nós temos valores que devemos respeitar. Aleluia. Levanta a mão e fala: eu sou da família de Deus. Alguém pode dizer glória ao Senhor. Então nós temos um padrão, e esse padrão se chama Jesus. Agora presta atenção. Jesus, que é o nosso professor, ele era santo, puro, filho de Deus. Aleluia. Eu não disse que andou na santidade, ele era perfeito. Jesus era puro, mas a Bíblia declara: Jesus precisou do revestimento do Espírito Santo. Vou repetir: 100% Deus, mas 100% homem. Você, antes de vir no culto, você pecou. Aleluia. Essa semana você pecou, mas Jesus nunca pecou. Jesus nasceu do Espírito Santo. Primeira coisa, naquele dia quando o anjo foi ter com Maria, ele cumprimentou a Maria dizendo: agraciada, Deus está contigo, você ficará grávida, é o santo filho que nascerá de ti, será chamado filho do Altíssimo. Maria diz: como que isso acontecerá? Eu nunca me relacionei com nenhum homem. O anjo lhe diz: o Espírito do Senhor te cobrirá. Aleluia. E o poder do Altíssimo te cobrirá, e você ficará grávida, e o santo filho que nascerá de ti será chamado filho do Altíssimo. Isso significa o quê? A Bíblia diz: o Espírito do Senhor virá sobre ti, e o poder do Altíssimo, a sombra do Onipotente, te cobrirá. Isso quer dizer que Maria, para conceber o menino Jesus, Maria, para receber a bênção do céu que se chama Jesus, ela foi batizada, revestida com o poder do Espírito Santo. Para Maria conceber o menino Jesus e manifestar Jesus, ela recebeu o poder do Espírito Santo. Ninguém pode se tornar filho de Deus e manifestar a dimensão que se chama Cristo sem receber o revestimento do Espírito Santo. Ninguém pode se tornar filho de Deus sem o Espírito Santo. Maria recebeu a palavra de Deus, a palavra pela boca do anjo. Logo vou no livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 2. Ezequiel diz: o Espírito do Senhor
aleluia, estava sobre mim. E Deus começou a falar comigo. Escuta, a Bíblia diz que enquanto Deus falava comigo, o Espírito do Senhor me entrou. Vou repetir, está na tua Bíblia, Ezequiel capítulo 2, versículo 2. Enquanto o Senhor falava comigo, o Espírito do Senhor entrou em mim. E amado, Deus se revela pela palavra. Maria foi, oh my goodness God, Maria engravidou por causa da palavra que ela ouviu da boca do anjo. Maria não engravidou porque se relacionou com José. Ela não teve relacionamento sexual com José, mas ela engravidou como? A Bíblia declara, aleluia, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir hoje, ouvir amanhã, ouvir depois da manhã, ouvir de manhã muito cedo, ouvir à tarde, ouvir à noite, ouvir depois de 2, 3, 4 dias, ouvir todos os dias. A fé vem pelo ouvir. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, tanto mais ficará cheio com o poder do Espírito Santo. Levanta a mão e fala: pastor, estou a receber. Aleluia. Enquanto falava comigo, você achou? Alguém encontrou esse versículo? Alguém encontrou? O Espírito me entrou. Maria engravidou por quê? Ela recebeu a virtude do Espírito Santo. Ela recebeu a virtude do Espírito Santo. Por que você não consegue engravidar espiritualmente? Há muitos filhos de Deus que estão nas igrejas há muito tempo, não conseguem manifestar nenhum fruto do Espírito Santo. E a imagem dessa mulher Ana se relacionava com Elcana. Ana se relacionava todos os dias com o seu marido, mas ela não engravidava. Elcana é a imagem da pessoa de Jesus, e Ana é a imagem da igreja. A Bíblia declara: o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Isso quer dizer que você e eu somos a igreja do Senhor. E cada vez que nós ouvimos a palavra do Senhor, a Bíblia declara que a palavra do Senhor é uma semente. Enquanto estou aqui pregando, eu estou lançando a semente. E você, sendo a mulher de Cristo, quando você diz amém, acreditando na palavra do Senhor, obedecendo, você recebe a semente. E essa semente deve brotar em ti, deve se manifestar em ti. Mas quantos filhos de Deus, por incredulidade, está 5 anos, 10 anos na casa do Senhor, ouvindo revelações e revelações, a vida não muda. Por quê? Falta do Espírito Santo. Há muitos que estão nas igrejas, não tem o Espírito Santo. Ninguém te engana. Ninguém te engana. Não tem. Não porque não é batizado. Não tem o Espírito Santo. Porque uma pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, primeira coisa, Deus vai colocar o selo do Espírito Santo. Como prova que você aceitou Jesus, Deus coloca selo. E quando o Espírito do Senhor habita em ti, Ele vai começar a te convencer do pecado, da justiça, do juízo. Ele te conduzirá em toda a verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Você não vai viver uma vida de escândalo em escândalo, de fofoca em fofoca, uma vida estéril que não glorifica a Deus, uma vida seca, uma vida cheia de orgulho, uma vida cheia do ego. É chegado o momento, se você nunca aceitaste Jesus na tua vida como teu único Senhor e Salvador, levantar a mão dizendo: pastor, eu quero aceitar esse Jesus para receber o Espírito Santo. Parece que no primeiro culto vou pregar sem pressão. Aleluia. No segundo, no primeiro culto há muita pressão. Então a palavra só falta 30 minutos. Você sabe que o pastor canta antes da pregação.
Aleluia. O pastor tem que fazer o serviço. Amém? Aleluia. Tem que impor as mãos para o Espírito Santo se manifestar. Só com 30 minutos, o que é que eu faço? Peguei o micro, deixei. Aleluia. Aleluia. É chegado o tempo, cada um de nós olhar para o fundo do seu coração, perguntar se na verdade você tem o Espírito Santo. Porque Jesus, sendo filho de Deus e sendo Deus, ele tornou filho de Deus porque ele nasceu primeiro do Espírito Santo. Você é filho de Deus porque você nasceu do Espírito Santo. Pois o novo nascimento não acontece carnalmente. O novo nascimento é o nascimento espiritual. A Bíblia declara que quem nasceu da carne é carne. Você nasce da carne quando você nasce da vontade do teu pai e da vontade da tua mãe. Quando você nasce da vontade do sangue. Mas você nasce do Espírito quando você aceita Jesus como teu único Senhor e Salvador. Por isso a Bíblia declara em João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quanto receberam, a palavra lhe dá autoridade e poder para ser feito filhos de Deus, não os que nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do pai, nem da mãe, mas da vontade de Deus e a vontade do Espírito. Não sei como é que você se tornou filho de Deus, mas ninguém pode se tornar filho de Deus sem o Espírito Santo, sem nascer do Espírito Santo. Jesus nasceu de Maria e nós nascemos da barriga de Deus. Aleluia. Você nasce da barriga de Deus. Aleluia. Segunda coisa, Jesus sendo homem, sendo o nosso modelo, além de nascer do Espírito Santo, ele também foi batizado do Espírito Santo. Jesus precisou, sendo homem, para operar no sobrenatural, para começar o seu ministério. Primeiro, ele foi batizado pelo Espírito Santo. Eu falei no primeiro culto, não começa o ministério sem o Espírito Santo. Não começa o empreendimento sem o revestimento do Espírito Santo. Não casa sem o revestimento do Espírito Santo. Não ora sem o revestimento do Espírito Santo. Muitos estão orando e eles fazem orações vazias. Aleluia. Aliás, a Bíblia declara no livro de Romanos capítulo 8, versículo 26, o próprio Espírito Santo nos ajuda. Aleluia. Nos ajuda nas nossas orações. Ele intercede por nós com suspiros inexprimíveis. Aleluia. Você não pode orar à toa de forma vazia. Você, para orar, tem que ter a certeza que o Espírito Santo está presente. E quando o Espírito Santo estiver presente, você pode declarar duas palavras, elas terão poder e efeito na tua vida. Alguém pode dizer amém? Naquele dia João Batista, ele batizava no Rio Jordão. Mas Jesus também, ele humilhou-se, ele desceu, ele era Deus. Mas ele foi na igreja do pastor João Batista para ser batizado. Aleluia. Meu amado, se você quer receber o revestimento do Espírito Santo, você tem que ser humilde. Jesus desceu e foi ter com João Batista. Todo mundo estava no Rio Jordão para ser batizado. Mas a Bíblia declara que quando Jesus chegou, ele marcou a diferença. Quando entrou nas águas, a Bíblia declara que Jesus começou a orar. Eu quero te dizer, a oração abre o céu. Quando nós oramos, aleluia, a oração vai descer o poder do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu no cenáculo? Ficaram 10 dias no cenáculo, clamando a Deus, esperando a promessa do Espírito Santo. A Bíblia declara, de repente ele desceu. Orando, a Bíblia declara, o Espírito Santo desceu de forma corpórea. E a Bíblia declara, o Pai falou dizendo, este é meu filho amado, em que eu me comprazo. A Bíblia declara, Jesus sai da água cheio, com
poder do Espírito Santo. Eu quero te dizer, ele era 100% homem, como você e eu, mas ele precisou do revestimento do poder do Espírito Santo. Igreja, é chegado o momento de você desejar, procurar e buscar o revestimento do Espírito Santo. Eu te ensinei, dia amado, essa semana, Atos capítulo 19, a partir do versículo 1 até 6. A Bíblia declara quando Paulo chegou em Éfeso, ele se depara com um grupo de 12 discípulos. Eles temiam ao Senhor, andavam na santidade. Mas quando Paulo chegou, ele os perguntou: será que vocês foram batizados? Eles disseram: sim, nós fomos batizados, mas recebemos o batismo de João. Será que vocês foram batizados pelo Espírito Santo? Disseram: nunca fomos batizados pelo Espírito Santo e nunca ouvimos que existe o Espírito Santo. O amém não está saindo? Quem está prendendo a tua boca? Satanás, solta esse amém em nome do Senhor Jesus. Nunca ouvimos que existe o Espírito Santo. Um grupo de pessoas na igreja de Éfeso, jovens, 12 jovens, andando no temor do Senhor. A Bíblia diz que eram discípulos, mas só pararam na primeira dimensão. Receberam só o batismo de João. Mas quando Paulo chegou, diz: existe uma outra dimensão que vocês não conhecem. Sim, vocês receberam o batismo de João. O batismo de João é o batismo do arrependimento. O povo ia no Rio Jordão, confessava os seus pecados e eles se arrependiam e entravam nas águas. Existe o outro batismo, é o batismo em nome do Senhor. Ele começou a os ensinar. A Bíblia declara: compreendendo, entendendo. E amado, você tem que compreender sobre a pessoa do Espírito Santo. Você deve aprender, saber quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, mas o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é Deus. Tem que conhecer. Depois dos ensinamentos, foram batizados em nome de Jesus. Depois de receber o batismo em nome do Senhor, levantaram as mãos. Paulo diz: agora chegou o momento de receber o revestimento do Espírito Santo. Quando levantaram as mãos, Paulo orou. A Bíblia declara: todos eles foram batizados com poder do Espírito Santo. Começaram a falar em línguas. Falaram em línguas. Era algo estranho, era uma nova experiência. Eu declaro hoje: você pode fazer ou ter uma nova experiência com Deus. Você não pode se limitar é uma experiência antiga. Batismo de João. Eu sou metodista, eu sou pentecostal, eu sou batista, eu sou. Na minha igreja é assim. O problema não é na tua igreja, é assim. O problema, você precisa de uma nova experiência, porque Jesus também nasceu do Espírito, mas ele foi ter com João para receber uma nova dimensão. Quer dizer, você, para manifestar a tua fé, eu tenho que parar. Oh, choro no meu coração quando eu vejo isso. Pessoas incapazes. Aleluia. Diz amém na palavra do Senhor. Diz amém na palavra do Senhor. Quem anda de copiar? Laço também não é assim. Aleluia. É demais. Diz amém na palavra do Senhor. Solta a tua fé. Diz amém na palavra do Senhor. Receberam o poder do Espírito Santo e começaram a profetizar. Eles nunca profetizaram, mas por causa dessa experiência, eles profetizaram. Queridos irmãos, você precisa de uma nova experiência com o Espírito Santo. Eu sei que você é uma boa pessoa. Os 12 também eram boas pessoas. Eu sei que você ama Deus. Eles também amavam Deus. Eram discípulos, mas eles experimentaram uma nova experiência com Deus.
uma nova experiência com Deus. Sabe por que você está sempre limitado? Falta nova experiência com Deus. Uma nova experiência com o Espírito Santo. Você está aqui na igreja? Hoje vai desaparecer. Vai aparecer até domingo. Vai fazer 2 semanas em casa. Próximo domingo você chega na igreja bem cansado, com tantos problemas da vida. Você não tem intimidade com Deus. Você não ora. Pesada. Mas como é que Deus vai operar na tua vida? Como é que Deus vai se manifestar na tua vida? Se você não deseja nada. É o pastor que tem que empurrar. Está na igreja bem fria. Não tem fé. Muda, querido. Muda. Deus não fala só domingo. Deus não trabalha só domingo. Deus é Deus de todos os dias. Você tem que mudar. Está dizendo, nós devemos mudar. Quem te diz que Deus só opera domingo? Quem te diz que Deus só funciona domingo? Ah, pastor, eu trabalho muito. Mas há pessoas que trabalham mais do que tu. Estão sempre aqui dia de semana na presença do Senhor. Você não entende que isso é um combate espiritual. Satanás está combatendo a tua vida. Por isso você está sempre fraco, fraca. Sempre na pobreza. Mas quem está cheio com o poder do Espírito Santo, nem a pobreza terá poder na vida dele. Nenhum demônio. Olha, estou a declarar para ti, olha conforme estás a me olhar. Eu disse, nem demônio terá poder na tua vida. Tá vendo? Desculpa-me lá. Tá vendo você? Vou te trancar mesmo lá no escritório. Amém. 3 dias sem comer, sem beber. Não, 1 semana. Aleluia. Sem comer, sem beber. A presença do Senhor. Aleluia. Só para ter uma nova experiência. Você come muito. Os outros estão aqui a jejuar. Você tem em casa a comer. Gosta de funs. Toda hora a comer. Aleluia. E quando você se depara com o pastor, pastor emagreceu. Eu estou emagrecendo a tua conta. Pastor emagreceu. Aleluia. Pastor emagreceu. Mas eu tenho que emagrecer porque nós estamos a jejuar. É normal. Você não tem que emagrecer porque você não gosta de jejuar. Aleluia. Busca uma intimidade com Deus. Busca uma nova experiência com Deus. Seja aquela pessoa, quando entra na igreja, é para buscar uma nova experiência. Estou cansada de operar com a unção antiga. Estou cansada de ver pessoas toda hora cair. Cai e levanta a mesma pessoa. Eu quero uma nova experiência. Eu quero ver pessoas a flutuar no ar na igreja. Eu quero pregar. Você olhar para mim, o fogo está saindo no meu cabelo. Eu quero pregar. Você está me olhando, eu estou flutuando. Pastor, está flutuando no ar. Olha o que está acontecendo. Eu quero uma nova experiência com Deus. Deus não é limitado. Deus é muito sistema. Deus é tremendo. Deus é grande. Eu quero ver o paralítico levantar na igreja. Aleluia, sem barulho. Só pela palavra do Senhor. Só na pregação do Evangelho. Ele levanta sozinho e começa a andar em nome do Senhor. Eu quero ver o morto ressuscitar. Enquanto eu estiver a pregar, alguém entrar aqui com morto, deitar aqui no altar, sem barulho, o morto ressuscitar.
Porque eu desejo mais e mais. Eu quero uma nova dimensão, uma nova experiência com Deus, conhecer mais esse Deus, tocar mais esse Deus. Eu quero mais, porque eu tenho sede de Deus. Em João capítulo 7, versículo 37, o último dia da festa dos tabernáculos, Jesus levantou, ele gritou: quem tem sede, venha e beba a água viva. Se alguém acreditar em mim, rios e ribeiros de água, aleluia, aleluia, se manifestarão no seu interior. Queridos irmãos, se você acreditar no poder do Espírito Santo, na força do Espírito Santo, no revestimento do Espírito Santo, o Senhor vai te revestir. Estou dizendo, o Senhor vai te revestir. Mas você tem que ter sede. Não pode ser algo e o pastor impura. O pastor impura não. Você tem que desejar, dizendo: Espírito Santo, eu estou na igreja há muito tempo, não falo em língua. Não falo em língua, Senhor. Não falo em língua, papai. Nunca profetizei, nunca tive visão. Aquela irmã está na igreja há pouco tempo, já está falando em língua, na intercessão, profetiza. Eu sou mesmo assim uma árvore seca. E amado, se você desejar, o Espírito Santo vai te encher em nome do Senhor. Ele vai encher o teu coração. Eu me lembro, a gente chorava na igreja para receber o batismo do Espírito Santo. A gente entrava direitinho na igreja com meu amigo pastor Santá, e está lá em África do Sul. Entrávamos trancados, buscando a promessa do Espírito Santo. Queríamos profetizar. Antes de pregar, a gente ficava trancado no quarto dizendo: ao pegar o micro, eu quero profetizar, eu quero ter palavra de conhecimento. Eu não quero pregar normalmente sem ver nada. Eu não quero pregar. O Senhor não fala. Fala-me, Senhor. Revela-me, Senhor. A gente, quando pegava o micro, o Espírito Santo revelava, o Espírito Santo profetizava. Deseja essa dimensão. Você é jovem, bem fresco, bem cansado. Eu gosto quando meu filho Anderson faz teatro aqui. Jovem, bem cansado, jovem bem cansado, aleluia, jovem tipo velho, não deseja nada, aleluia. Olha só a tua cara, olha a sua forma que estás a me olhar. Há muitos estão se escondendo nas máscaras. Aleluia. Levanta a mão e fala: glória ao Senhor. Nós precisamos, se Jesus precisou, antes de começar o ministério, ele buscou o revestimento do Espírito Santo. Jesus não começou sem primeiro buscar o revestimento do Espírito Santo. Jesus não começou o ministério sem primeiro buscar o revestimento do Espírito Santo. Não começa nada na vida sem o revestimento do Espírito Santo. Aleluia. Não começa nada sem o revestimento do poder do Espírito Santo. E a Bíblia não parou por aí. Além do batismo, em Lucas capítulo 4, versículo 1, a Bíblia declara Jesus cheio com poder do Espírito Santo. Você tem que ficar cheio. Se Jesus era Deus, mas também homem, nosso modelo, homem sem pecado, homem perfeito, ele ficou cheio. Quanto mais você e eu, você também tem que ficar cheio. O irmão cheio do Espírito Santo, quando entra na igreja, ele comunica alegria, ele comunica paz. Mas pessoas que não são cheias do Espírito Santo, quando entra na igreja, sou cara dele, sou cara dela. Você vê aqui, tem problema. Mas quem fica cheio do Espírito Santo, quando diz a paz do Senhor, você sente alegria no coração.
Pastor cheio com o poder do Espírito Santo. Quando entra numa família, milagre acontece, porque o Espírito Santo está com ele. Ele está cheio, aleluia. Ele tem um Espírito para ele e também para os vizinhos, para filhos da igreja, aleluia, para os amigos do serviço, para os companheiros. Ele está cheio, ele transporta, aleluia, porque o seu cálice transportou. Você tem que transportar, ficar cheio com o poder do Espírito Santo. Uma pessoa cheia com o poder do Espírito Santo não pode ser escravizado pelos demônios. Não pode ter homem e mulher da noite. Nunca, porque está cheio com o poder do Espírito Santo. A Bíblia não parou por aí. A Bíblia diz que Jesus guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Você está entendendo essas dimensões? Você não pode parar em uma dimensão. Não, eu aceitei Jesus assim. Não, eu sou doutor, eu sou doutora, eu sou general, eu sou deputado, eu sou ministro. Não, você precisa atingir essas dimensões. Nas igrejas temos tantos problemas. Por quê? As igrejas, não estou a falar da nossa igreja, estou a falar as igrejas estão cheias de pessoas que nunca experimentaram o batismo do Espírito Santo, que não tem fruto do Espírito Santo, não tem amor de Deus, critica facilmente, ofende facilmente, fofoca facilmente, mata com palavras. Por quê? Falta do revestimento do Espírito Santo. Nós precisamos atingir essa dimensão. Atingir essa dimensão. Aleluia. Por isso na Bíblia, quando Deus criou Adão, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia declara: o Senhor pegou pó da terra e formou o homem. Deus não parou por aí, porque o homem tem duas dimensões. Tem a parte física e a parte espiritual. Aleluia. A Bíblia diz que do pó da terra Deus formou o homem, mas Deus soprou. Aleluia. Soprou na chá. Mas ele soprou o quê? Ele soprou o fôlego de vida, o vento. Em língua grega significa pneuma, em língua hebraica significa rua. Aleluia. Ele soprou na chá. Soprou o quê? O pneuma. Pneu. Pneu significa vento. Sopro. Aleluia. Pneuma em língua grega. Rua. E quando soprou, a Bíblia declara, o homem se tornou uma alma vivente. O homem se tornou uma alma vivente. Em João capítulo 20 e 22, depois da ressurreição do Senhor Jesus, a Bíblia declara, ele soprou também sobre os seus discípulos. Ele diz: recebeis o Espírito. O Espírito que eles receberam não era o batismo do Espírito Santo, mas era o Espírito da regeneração, do novo nascimento. Mas em Atos capítulo 1, versículo 5, Jesus disse aos seus discípulos para não se afastar de Jerusalém, porque eles precisavam de uma outra dimensão. Ter o Espírito Santo é bom, ser batizado pelas águas é bom, mas nós precisamos do batismo do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia declara: vocês vão receber do alto, aleluia, virá do alto o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria, até os confins da terra. Você não pode ser um pregador da palavra do Senhor sem o revestimento do Espírito Santo. Você não pode começar uma igreja sem o revestimento do Espírito Santo. Se você na verdade é filho de Deus, você tem que amar a unção de Deus. Está dizendo, você tem que amar a unção de Deus. Por quê? Quando a Bíblia fala de Jesus Cristo, eu te disse,
que Jesus não era pentecostal, nem batista, nem metodista, nem toquista. Mas Jesus era Cristo. Jesus Cristo. Yehoshua Amashia. Jesus significa a salvação de Deus. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. Cristo significa o ungido, é a sua unção. Jesus Cristo significa o quê? O verbo, a palavra ungida. Quer dizer, quando o homem de Deus prega Jesus, prega a palavra, ele não pode se limitar só nas palavras, mas ele tem que demonstrar a unção do Espírito Santo, sim ou não? Porque ele está a pregar o verbo ungido, a palavra ungida, Jesus Cristo, verbo ungido, palavra ungida, Jesus Cristo, palavra, verbo, Cristo. É impossível que Deus abençoe, filho. Pode deitar mesmo aí, não tem problema. É impossível pregar Jesus Cristo sem a demonstração do poder de Deus. Oh? Alguém pode dizer amém? É impossível. Quando se prega Jesus, algo sobrenatural sempre acontece. Eu não disse que pessoas devem cair, não, algo sobrenatural deve acontecer. Milagre acontece. Por isso Paulo diz: a minha pregação não foi uma pregação cheia de teoria, cheia de sabedoria humana, mas quando cheguei até vocês, a minha pregação foi uma pregação acompanhada com a demonstração do poder do Espírito Santo. Do poder do Espírito Santo. Por que Paulo falou isso? Porque Paulo foi cheio do Espírito Santo. Se lembra? Em Atos capítulo 9, ele ia perseguir a igreja no caminho de Damasco. A Bíblia declara, ele se depara com a luz, com Jesus Cristo. Ele cai tipo morto, ele virou cego. A Bíblia declara, ele ficou em casa de um certo homem chamado Judá. Mas o discípulo de Deus, Ananias, em visão, o Espírito Santo lhe revelou: vai à casa de um certo Judá, aí você se encontrará com um homem chamado Saulo. Ele já ora, dá 3 dias de jejum e oração. Você que não gosta de jejuar, nunca receberás o Espírito Santo. Você que não gosta de orar, entrar na profundeza, é difícil ter uma nova experiência com Deus. 3 dias sem comer, sem beber. Vai lá, entra lá e coloca as mãos sobre ele. Ananias disse: não, eu conheço esse homem. Esse homem que anda a perseguir a igreja. O Espírito Santo lhe diz: ele está orando. Vai lá. Quando chegou, se encontrou com Paulo. Paulo também na mesma noite teve aquela visão. Aleluia, aleluia. E quando se encontrou com Paulo, lhe chamou irmão Paulo. O Espírito Santo mandou-me. Jesus, olha conforme a primeira igreja funcionava. Não era eu acho, eu penso, estou a sentir, e parece, estou convicto. Aqui não eu estou convicto. Aqui não eu estou a sentir. Aqui não é parece. Aqui é assim diz o Senhor. Aqui não é eu. Hoje vos trago 20 profecias. A igreja, vos trago. Você anda com profecia na mala. Quer dizer, você anda a fabricar profecias e coloca na tua pasta e leva para a igreja. Estrago. Profecias. Irmão Paulo, oh Jesus me apareceu. O mesmo Jesus que te apareceu, ele mandou-me para colocar as mãos sobre ti. E quando colocou as mãos sobre Paulo, a Bíblia declara, ele, lê na tua Bíblia, ele ficou cheio com poder do Espírito Santo. E as escamas, aleluia, visível, não foi algo espiritual. A Bíblia declara, parecia escamas que saíram dos olhos dele,
caíram. Olha o sobrenatural. Escamas saíram nos olhos do homem. Caiu. Uau. Está dizendo uau. Não, eu quero te levar no sobrenatural, para você acreditar no sobrenatural. Sai desse cristianismo passivo que você aprendeu na escola dominical. E a Bíblia diz que ele levantou, cheio com o poder do Espírito Santo, e logo começou a fazer o quê? A pregar a palavra do Senhor. Quem fica cheio com o poder do Espírito Santo, ele não fica parado em casa, assistir novela, a comer à toa. Quem está cheio do Espírito Santo, ele sai para a rua, ele prega a palavra do Senhor. No serviço, prega a palavra do Senhor. Ele prega a palavra do Senhor. Alguém pode dizer amém? Paulo colocou as mãos, os miúdos foram cheios, porque ele também recebeu o dom do Espírito Santo. Satanás não respeita os nossos fatos e gravatas. Satanás não respeita os nossos templos. Satanás respeita quem tem o poder do Espírito Santo. Alguém pode dizer amém? Ele respeita quem tem o poder do Espírito Santo. Amém? A pergunta é, pastor, por que nós precisamos do Espírito Santo? Primeira coisa, eu te disse, ninguém pode nascer de novo sem o Espírito Santo. Ninguém. Quem nasceu da carne, carne. Quem nasceu do Espírito, Espírito. E isso Jesus revelou a Nicodemos. Segunda coisa, seu Espírito Santo não pode ser um adorador. Não pode ser. Nós adoramos o Espírito e em verdade. Primeiro você tem que receber o Espírito Santo sendo filho de Deus. Receber o pneuma de Deus. Receber o rua de Deus. Receber o batismo do Espírito Santo. Há muitas pessoas que não conseguem adorar a Deus. Por quê? Louvar. A Bíblia, tudo quanto tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Pagão pode louvar a Deus. Louvor é para todo mundo. Mas adoração não. A Bíblia declara em João capítulo 4, versículo 23. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Nós adoramos em espírito e em verdade. Ninguém pode adorar a Deus carnalmente. Por isso, quando chega o momento de adorar, muitos começam a dormir. Aleluia. O primeiro culto eu fiquei, quando eu vi isso, aleluia. Filho, já vou terminar. Só que eu posso fechar. Aleluia. Tem N coisas aqui a comunicar, só que o problema não está comigo. Eu posso parar aqui. Aleluia. Tá bom, vou parar. A Bíblia declara: nós adoramos o Espírito. Há pessoas, quando chega o momento de louvar, estão a mentir? Estão a mentir? E se você vê sentimentos carnais, aleluia, ele louvou. Oh my God, aleluia. Mas quando chega o tempo de adorar, estou aqui para te adorar. A mesma pessoa na vigília, você vê,
Senta. Sabe o que acontece? Hora de adorar. Levanta já. Vai para o quarto de banho. Volta. Chama o protocolo. Essa criança está me incomodando. Não. É a carne. Falta o Espírito Santo. Você entende? Falta o Espírito Santo. Só se pode adorar em espírito e em verdade. Quem anda no pecado, a adoração lhe incomoda. Todo mundo adorar, todo mundo chorar. Jesus, 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 Jesus. Vai chorar para quem? Me bateram? Tem que ser pastor para ver essas coisas. Lhe bateram? Não. Há um vazio em ti. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa da comunhão. Você ainda está longe do teu esposo. Mas quando a mulher se conecta com o esposo, aleluia, namora com o esposo lhe coloca no colo. Estão a conversar. Esse momento de intimidade. Aleluia. Amém. Jesus. Aleluia. Oh, Jesus. Aí é comunhão. É a comunhão. Aleluia. É o tempo de manifestar os frutos. A comunhão. Você está muito longe da pessoa do Espírito Santo. Você não tem comunhão com o Espírito Santo. Por isso, a adoração te incomoda. Você fica fraco, fraca. Bom, eu vou terminar. Levanta, dá uma salva de palmas em nome de Jesus. Aleluia. Você precisa do dom do Espírito Santo. O dia que você vai desejar, a minha preocupação é só você desejar a pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Da mesma forma que você acorda de manhã muito cedo para ir procurar dinheiro, procura o dom do Espírito Santo. Em Samaria, quando Filipe foi, pregou, houve milagres, impactação. E lá se deparou com alguém chamado Simão. Ele era mágico, era chamado grande. Ele iludia todo mundo com a sua magia. Mas quando o homem cheio do Espírito Santo chegou em Samaria, a Bíblia declara, houve curas e milagres. O povo acreditou no poder de Deus. E o próprio Simão mágico se converteu. Recebeu o batismo. Hoje em dia, são os pastores que estão frequentando os Simãos mágicos. Não, você não entendeu. São os pastores que estão indo para a casa dos quimbandeiros. Mas antigamente eram quimbandeiros, Jesus, que abandonavam a magia para se converter e receber o batismo. Quando Pedro operava no sobrenatural, a Bíblia declara, os bruxos traziam livros para serem queimados. Sabe por que hoje os bruxos estão brincando com as igrejas? Pessoas estão criticando as igrejas. Não há poder do Espírito Santo. Eu estou pedindo a Deus, Senhor, estou cansado às vezes. Só vendo pessoas a cair. Eu quero uma outra dimensão. Aleluia.
conheço essa dimensão. O que aconteceu essa semana com o nosso irmão Michel. Eu estava em casa com Josias de manhã. Ele aqui viu o pastor. Eu cheguei, estacionei o carro, controlei a obra. O Michel olhou para mim e disse: glória a Deus, o pastor chegou. Estamos a precisar dos materiais aqui. E depois do tempo chamou o pastor Antônio. Mas o pastor está onde? O pastor Antônio disse: não, o pastor ainda não chegou, não. Mas eu vi o pastor aqui, eu vi o carro do pastor fisicamente. Ligaram para mim, eu disse: não, eu estou com o Josias, estamos nos Cauanenses. Não, o pastor estava aqui na igreja. Eu disse: não, ainda não cheguei na igreja. Isso é uma outra dimensão. Uma outra dimensão. Uma outra dimensão. Há pessoas que têm sonhado o pastor. Muita gente está aqui. Alguém está ali perseguir. Se assusta, eu apareço. Sai daí. O bruxo foge. Pastor, eu te vi no meu sonho. A que hora? Às 23 horas. Eu estava no quarto trancado. Eu estava orando espiritualmente. Na dimensão espiritual. A igreja precisa de uma outra dimensão. Filipe desaparecia. Depois de batizar o eunuco etíope, ele foi arrebatado e desapareceu. Elias desaparecia. A igreja tem que desejar essa dimensão. Uma outra dimensão.